rapidamente. Acho que para os alunos que estiveram na minha apresentação na sexta-feira, eu já havia apresentado alguns dos nossos palestrantes, mas eu acho importante retomar isso, porque a gente está com uma plateia maior, para explicar também para o Lucas e para a Letícia, que estão aqui. Essa imersão de inverno é um momento único que reúne os estudantes do nível 1 e do nível 2, né? Um momento em que não se faz essa distinção entre quem está começando um trabalho artístico e quem já tem uma pesquisa mais avançada e que tem uma carga horária de 90 horas. A estrutura dessa programação especial, ela retoma algumas metodologias e alguns dispositivos que já estavam enunciados no verão, que são uma aula ensaística, uma aula livre, como vocês vão poder ver com o Dainer, alguns encontros ou oficinas, tá? Com alguns professores, André Parente, Solon Ribeiro, o Lucas e o Mário Ramiro, são alguns dos artistas e pensadores dessas novas tecnologias. Continuum também, que é um dispositivo pensado em janeiro para substituir, eu diria, a leitura de portfólios. Então, em vez de uma leitura de portfólio, aqui se trata de cada um aprender a enunciar e falar do seu próprio trabalho num ambiente coletivo. E quem conduz as clínicas são Daniela Labra, Luísa Duarte e Marta Mestre. Escolhi essas 3 pessoas por serem também curadoras que trabalham como curadoras visitantes e que estão aqui à disposição dos estudantes para acompanhar projetos que possam integrar a programação da escola. Marta Mestre fará a exposição dela no começo do ano que vem, portanto, quanto mais próximos vocês puderem estar, no caso da Dani, da Luísa e da Marta, dessas curadoras que estão preparando as próximas exposições, eu acho que é uma chance única de mostrar o trabalho e de falar do seu trabalho. No caso, a oficina do Pablo Pineapple é voltada para aqueles que preferirem desenvolver a escrita do artista. É uma oficina escrita para aqueles que acharem que que há uma necessidade mesmo dessa expressão na escrita. Em algum momento nós vamos nos encontrar para a projeção de um filme do Truffaut, Fahrenheit 451, que é uma adaptação cinematográfica de uma ficção científica, em que nós vamos aqui discutir o que acontece, qual o estatuto do imaginário do artista, do sujeito, de uma pessoa, quando ela, aos poucos, vai deixando de ler, ou quando, naquele momento, na verdade, um regime totalitário impede as pessoas de adquirirem livros e de se colocarem nesse tempo aberto que é o tempo da leitura. Eu acho que esse tempo distópico já está presente, já estamos vivendo um tempo em que a leitura já não é mais uma atividade cotidiana. Portanto, a minha escolha curatorial de inserir esse filme do Truffaut na carga horária de vocês é para a gente tentar refletir sobre o estatuto da nossa memória e da nossa reflexão, quando nesse século XXI toda a nossa memória está na nuvem, quando os celulares sabem muito mais quais são os números dos nossos companheiros, ou quais são
as fotografias dos nossos familiares. E nesse sentido, acredito que, fazendo essa longa volta, a mão negativa não é uma profecia, ela na verdade já enquanto pesquisa artística, uma exposição muito pertinente sobre mutações ambientais, sobre mutações genéticas. Tem um trabalho, inclusive, do Rafael RG na sala aqui ao lado, e que já levanta características assustadoras em termos de humanidade futura. Eu gostaria que essas 2 semanas nos ajudassem também a impedir, de alguma maneira, que nesse cruzamento entre dimensão técnica e industrial e atividade artística, a gente não anulasse nenhuma nem outra. Obrigado a você, Lisete. A equipe principal do projeto está toda aqui, a Camila Leal, a Larissa Alves ali no fundo. E é um projeto que vem sendo construído a partir de uma suposta necessidade de discussão, como disse a Lisete, de problematização das questões comumente associadas à tecnologia. Essas questões são longe, no nosso entender, de serem um pensamento eufórico, despolitizado, sem acrítico, né? A gente parte da ideia de uso, de inserção, de usar a tecnologia como um eixo, né? Temos arte, cidade, e uma tecnologia como uma espécie de viabilizador, ou de problematizador, ou de mediador, né? Uma mediação entre uma coisa e outra. A possibilidade da tecnologia ser usada como uma forma de potencialização dos sentidos que alguém pode ter na cidade. Isso até há pouco tempo atrás era impensável, porque a tecnologia sempre estava associada a uma separação dessa realidade social, a separação dessa realidade imediata, dessa imersão na trama da cidade, na trama do real, né, entre aspas. E então a gente parte dessa ideia já, sim, em total confluência, em total sintonia com os comentários da Lisete, de entender ou de problematizar essa tecnologia. Ela não vem associada à ideia de progresso, como já foi algumas décadas atrás, uma ideia de progresso que é sempre avassaladora e aniquiladora de diferenças, aniquiladora de texturas que nos interessam, que compõem a singularidade dessa composição, vamos dizer, multitudinária que se forma hoje nas grandes capitais, no mundo. Então, bom, o que é o visualismo? O visualismo, então, é um projeto que partiu da ideia de produzir projeções de grande escala em determinadas situações da cidade, em determinados edifícios, fachadas, localidades, pensando uma ideia, trazendo para essa ideia da imagem projetada, de uma certa imaterialidade contida nessa ideia de imagem em movimento, trazendo a ideia do site-specific, né? Que é uma tradição associada à land art, associada a uma vertente potente na arte contemporânea, mas que vem sendo pouco associada a questões ligadas à tecnologia, a questões ligadas a essa imaterialidade, ou mesmo as chamadas mídias locativas, tecnologias pautadas pela mobilidade ou pelas tecnologias móveis, como, por exemplo, o próprio celular, GPS, câmeras. Essa programação ela abre no dia 8 aqui no Parque Lage, com a presença da Lisete, do Paulo Reckenhoff, que nós temos também uma parte no MAR, no Museu de Arte do Rio, a nossa presença da equipe do visualismo e uma palestra da Regina, que, como a Lisete mostrou, faz parte da imersão de inverno.
e também parte do visualismo. Ela simboliza um pouco esse compartilhamento. Então, o pensamento da Regina e a atuação dela ao longo de décadas, em diálogo com os meios de comunicação, em diálogo com o espaço público, em diálogo com tecnologias, ela é muito pertinente como um pensamento, uma proposta artística muito significativa para esse compartilhamento, para essa forma de entender essa programação dividida aí, né? Mas a terceira fase a programação, acho que a gente vai, divulga, a gente vai ter um folheto, um livreto que tem essa programação toda. No site do Parque Lage já está disponível essa programação, e eu posso falar aqui alguns highlights. No primeiro, depois desse dia 8, no dia 9, a gente tem no Parque Lage, no Museu do Mar, uma mesa que discute diversidades e adversidades do contexto. A gente tem a presença do Nelson Brissac, do Jorge Mena Barreto também, que já está na imersão de inverno, e do Peter Paul Pelber. É um pensamento mais filosófico em torno desse conceito de site-especificidade, e cada um vai falar de algum tipo de adversidade relacionada a esse tipo de foco, esse tipo de pesquisa, em curadorias do Nelson, uma curadoria atual que ele vem fazendo, em projetos do Peter Paul Pelber, e também um pensamento, vamos dizer, um pouco mais filosófico mesmo, em torno disso. No dia 10 a gente tem as duas mesas seguintes. Uma discute uma questão mais cinemática, pegando o cinema como referência, como imaginário, um pouco como essa curadoria aqui faz, parte do filme da Marguerite Duras, e nos convida a pensar toda uma ramificação, uma capilaridade a partir de um postulado, de uma premissa, né? Nós estamos abordando nessa mesa, com a participação do Gabriel Menotti, do Cine Falcatrua, que coordena o projeto Beside the Screen, que pensa no cinema já que não prescinde, um cinema talvez além das telas pré-formatadas do cinema. Temos o Éder Santos, que tipicamente vem fazendo projeções em superfícies não usuais, em espaços públicos também. E temos o Eric Felinto, aqui do Rio, que é um pesquisador de mídias, né? de mídias associadas à arte, né? E a terceira mesa, temos a presença é uma mesa que discute mais o espaço público, a mediação do espaço público, essa presença, talvez, de meios de tecnologia inseridos no espaço público, e como eles podem, de alguma forma, criar uma camada opaca para esse relacionamento, ou podem servir como uma ponte, uma espécie de viabilizador das sensibilidades de experiência no espaço público. Os participantes dessa mesa são a Regina Silveira, com outra abordagem temática, mas mais diretamente ligada aos projetos dela de arte e no espaço público, de arte pública, de intervenção urbana, comentando projetos recentes, como ela fez agora na Bienal de Havana, projetos que ela acabou de fazer no Canadá, né? Voltou a semana passada de um novo projeto associado à tecnologia e espaço público. E então, uma outra abordagem, para quem acha que já viu a palestra dela no dia 8 aqui, lá é uma outra palestra, né? Então, é a Regina Silveira, a Gisele Beigelman, que é uma pesquisadora, artista, que vem trabalhando com esses painéis eletrônicos, e não só em São Paulo, antes da Lei Cidade Limpa, mas também com essas telas urbanas que se proliferam e que muitas vezes são colocadas muito mais como ruído, como veículo promocional, como veículo publicitário, e que não suscitam maiores sensibilidades nessa experiência do espaço público. Então, ela vai falar de alguns projetos dela nesse caminho, e é uma pesquisadora desse tema, na sua abordagem, uma disciplina na FAO, na USP, em São Paulo.
E o terceiro convidado dessa mesa é a dupla Maurício Dias e Walter Ripweg, e eles vão abordar mais especificamente a relação com o outro, a relação, esse diálogo que vem do que eles chamam de especificidade do encontro. A especificidade do encontro produzindo uma espécie de escuta, uma espécie de diálogo com essa situação, essas surpresas ou essas confluências que vêm ao abordar o outro e permitir que esse elemento humano contido na cidade seja, de fato, a constituição mais evidente, talvez, da própria cidade, né? Bom, voltando então à terceira etapa do visualismo, esse seminário ele é também permeado por uma série de labs, como a Lisete comentou. Esses labs, alguns vocês fazem parte deles, eles são uma espécie de pequenas palestras ou introdução a temas bem específicos, né? E esses labs eles vão abordar, por exemplo, questão de deambulações, derivas urbanas associadas a também dispositivos de medição do espaço urbano, né? Ou vão abordar, por exemplo, questões de projeção em superfícies como fachadas cegas ou projeções de grande escala, como a gente prevê nessa terceira etapa que eu vou comentar logo mais. Então, alguns desses lados são mais técnicos, outros continuam um pouco bem associados à temática de tecnologia, de crítica ou de pensamento problematizante com relação ao uso dessas tecnologias. E esse seminário e esse lab nos servem também, como havia mencionado, talvez de passagem, como uma espécie de preparação ou de estímulo para que esses artistas que a gente selecionou dê um passo adiante e se vejam num ambiente que permita uma expansão do seu projeto inicial. Eles fizeram uma proposta inicial, ainda sem conhecer exatamente o contexto onde essas propostas, onde essas intervenções vão acontecer, e então nesses dias, a partir da semana que vem, eles vão começar de fato a preparar isso. Isso culmina com um festival em setembro, que é um festival que acontece na Praça Mauá, no Parque Madureira e na Central do Brasil, com projeções de grande escala associadas a esses contextos, né? Então nós temos 15 artistas, esses 15 artistas selecionados, e mais projetos do Vitor Muniz, da Regina Silveira, do Éder Santos e da dupla Leandro Lima e Gisela Mota. Esses projetos eles vão acontecer em datas distintas, isso é melhor ver em torno da programação, né? Mas a gente fez um estudo, ele é mais ou menos a visualidade deles acontecendo entre aquelas plantas, né? Bom, Parque Laje e Museu são os momentos do laboratório do seminário. Esses são os 3 espaços onde a gente vai fazer essas projeções. Um deles, a Praça Mauá, que hoje é cenário, palco de discussão, de reverberação de questões ligadas a essa voracidade com que o progresso propõe a refação, uma espécie de anulação da história das cidades, né? Que alguns chamam de gentrificação, alguns chamam de revitalização. A gente está colocando isso não para uma situação dicotômica de que é bom ou ruim, mas colocando isso fazendo isso acontecer a partir do pensamento desses artistas, né? Então são formas de ver um problema que às vezes é um problema ligado à arquitetura, ao planejamento urbano, à sociologia, ou até uma espécie de arqueologia urbana,
colocando isso para um pensamento mais esgarçado, mais simbólico talvez, né, que é a visão dos artistas, né, chamando artistas para se somarem a uma visão tipicamente mais do pensamento científico, né. Então nós vamos, a gente espera que os projetos, as projeções, por exemplo, no prédio à noite, de alguma forma comentem esse estado de coisas que existe na Praça Mauá. Ou, por exemplo, uma projeção no teto do mar, que é onde a gente encontrou uma viabilidade técnica interessante e também uma situação não usual. Alguns artistas fizeram propostas para exatamente esse tipo de projeção. Vai também comentar um pouco esse ambiente ali da Praça Mauá. Ou esse casario que existe ali em frente ao prédio do mar e que talvez esteja com os dias contados, né? Então é uma situação de não de ter uma única tela, mas de ter uma diversidade de tela e também que refletem uma diversidade de superfícies, de texturas, de problemas distintos para cada um desses artistas, né? Isso é uma ideia, um estudo, né, de como, mais técnico de como vão acontecer essas projeções, né? Os artistas que serão esses colegas seus ali, esses são os convidados, eles não são exatamente os que a gente selecionou a partir de propostas, mas eles estarão aí nesses dias com a gente também. E esses são os artistas que submeteram uma proposta e cujas propostas foram selecionadas. A gente está bem satisfeito de conseguir um conjunto bem diverso de artistas e foi bem difícil de conseguir isso, levando em conta critérios como a diversidade de meios em que cada um trabalha, a diversidade de linguagens. Então não cabia trazer só artistas que já têm alguma experiência com projeção em larga escala, mas que tivessem também alguma relação com essa ideia de deriva ou de imersão em contexto específico, como é talvez o caso do Yuri Firmeza, ou como é um pouco o caso da Marina Dardot, em certa medida, ou do Marcos Bastos e da Virginia de Medeiros, né, bem falando de uma forma bem específica. Então tem uma diversidade de formação, de linguagens, de meios. Alguns talvez sejam conhecidos de vocês, outros são conhecidos, mas numa espécie de uma outra vertente de atuação, né? Talvez rapidamente, né? Acho que a gente já está com o horário meio apertado aqui. Vocês têm então uma trégua para ouvirem a fala do Lainer, né? O Luiz Duva é um artista que tem vale dizer que na primeira manhã do seminário no Museu no Mar, vocês vão ter, cada um desses artistas vai fazer um comentário um pouco mais aprofundado do que eu estou fazendo aqui, de cada uma das suas obras e propostas. Isso como parte do seminário, como parte da imersão de inverno também. Então, pode ser um momento também bastante rico de ouvir dos próprios artistas esse processo que a gente está achando muito interessante, que é o esboço de uma proposta, o amadurecimento dela em um certo estágio e um terceiro estágio lá na frente, como a proposta resulta, né? A gente também tem muito orgulho de estar criando situações de fomento, porque são muito poucas as situações que existem nas formas de viabilizar uma obra hoje que realmente deem essas oportunidades de reflexão, essas oportunidades de amadurecimento. Editais que existem muitos, ainda bem, 10, 15 anos atrás não existiam tantos, eles exigem muitas vezes um cronograma muito estrito, muito restritivo, que não permite muita divagação, muita mudança de rumo. E aqui a gente não só está acatando um pouco as mudanças de rumo, como também ajudando a direcioná-las de uma forma conversada
autores, com os especialistas, mas talvez entre vocês mesmos. Talvez seja um comentário de vocês, né, dentro desse ambiente de imersão, que pode talvez provocar um insight ou um rebatimento das questões abordadas ali. O Buva é um dos vamos dizer, não gosto muito dessa palavra, pioneiros, né, mas um dos iniciadores de uma cena ligada ao live, chamado Live Image, que é de manipulação de imagens em movimento, em tempo real, levando em considerações questões do instante, do próprio momento ali. É uma especificidade não tanto da arquitetura, do sítio, mas do instante em que a obra acontece. Ele vai fazer uma projeção no teto ali. Acho que eu vou passar mais rapidamente, senão vai ficar um pouco moroso. O Fernando Ciamba também é um dos iniciadores dessa cena, ele vai fazer também uma obra no teto do mar, e como um pouco a Lisette disse, talvez um pouco inspirada esse diálogo com o Lainer, não é sair do ambiente, negar a existência do ambiente, mas encontrar uma outra forma de se relacionar com ele, encontrar uma outra forma de lidar com essas velocidades, né? Assumir que nós só temos uma velocidade, ignorar muito a física quântica, ignorar muito a relatividade, ignorar muito a diversidade de contextos que a gente vive. Então, o Fernão e o grupo Imolex, né, que é talvez o primeiro grupo associado à Live Image que se tem notícia, eles vão propor algo que é uma mudança de ritmo. Então, estão até associados à última apresentação em setembro, fechando o evento, que é uma apresentação que propõe uma outra velocidade para essas situações. Bom, Caio Fazolin também mais associado a contextos de manipulação de imagens, ele vai utilizar estatísticas de bolsa de valores, dados de bolsa de valores, estatísticas coletadas que circulam hoje nessa data cloud, aí, nessa informação que circula entre a gente, nesse fluxo de dados, e esses dados determinam parâmetros para as projeções dele, né? Vão ser ali nos prédios. O André Parente, que também vai ser professor aqui com vocês, ele propôs um projeto junto com o filho dele, Júlio Parente, que é um projeto, talvez apontando um pouco para uma necessidade atual também de ecologia dos meios, né? Essa proliferação de meios, ela é também muito voraz, ela aponta também para distopias onde a obsolescência ela é muito reincidente, onde meios são criados hoje, mal se estabelece uma linguagem para a gente se relacionar com esses meios, e esses meios já são descartados pela indústria, né? O Raio Benedetti, o projeto dele é uma espécie de revisão do histórico do prédio à noite, da Praça Mauá. Ele é um apaixonado pelos pré-cinemas, pelas formas cinemáticas que antecedem o cinema, ou seja, por um cinema que não vingou como indústria, e sim um cinema ainda nas vias mais experimentais, né? A Roberta Carvalho, paraense, ela é muito conhecida por essas projeções em folhagens, em árvores, que são rostos, mas são expressões faciais em movimento, a partir também de um diálogo dela com determinadas questões. Ela pretende fazer imersões ali na região da Praça Mauá, entrevistar pessoas e trazer essas pessoas para as fachadas ali. A Virgínia Medeiros, essa é uma das poucas, talvez, uma espécie de obra complementar uma com a outra, né? A Virgínia de Medeiros talvez aprofunde um pouco essa ideia dessa superfície do facial que a Roberta Carvalho apresenta, e aborda a sensualidade, a sexualidade, o corpo como o último limite para essas tecnologias invasivas, para esse sistema biopolítico que é uma das faces talvez mais perversas do capitalismo hoje. Marilá Dardot
uma artista não necessariamente associada a tecnologias, muito pouco associada a tecnologias e até pelos vídeos, mas não é essa a vertente principal dela. Ela nos trouxe um projeto que aborda essa capilaridade do comércio na região. Ela vai contratar um letrista profissional para desenhar cartazes em tempo real ali, que vão ser amplificados ali, uma proporção imensa ali do prédio à noite. Milton Marx, muito associado a projetos mínimos, a estruturas mecânicas de reutilização de equipamentos obsoletos, geralmente em escala muito pequena, em objetos pequenos. Ele vai criar um objeto que vai ser amplificado também para aquelas dimensões de escala urbana. Kátia Maciel, que esteve recentemente aqui na Cavalariça, ela propõe um projeto de uma espécie de uma espécie de lodo que surge nessas superfícies da cidade, que muitas vezes pode ser entendido como uma espécie de corrosão a partir do abandono, né? Que é uma situação talvez associada àquela região ali. Leandro Mendes é tipicamente o VJ, talvez seja o VJ dessa cena toda aí dos 15 artistas. Ele vai criar uma projeção estereoscópica no prédio à noite, onde cada um vai ter que assistir com um óculos 3D, e é uma tentativa também de diálogo mais estrutural, mais com arquitetura, talvez um dos que mais aponte para esse diálogo com as linhas modernas do prédio à noite, né? O prédio à noite é um prédio criado em 1922 e é considerado o marco da arquitetura moderna. Lírio Ferreira, cineasta, vai tentar criar uma transposições de problemas que ele vem identificando em Recife e trazer isso para um diálogo com a Praça Mauá. Yuri Firmeza é um dos artistas que já se lançou numa imersão na Praça Mauá, em outros, especialmente, mais notadamente, numa exposição que ele teve no mar, e ele tem uma pesquisa bastante aprofundada ali no Morro da Previdência e vai, de alguma forma, dar continuidade a isso, né? Alice Miceli vive entre Rio e Berlim. É uma artista que pretende fazer uma série de medições de relação entre os edifícios ali que nós vamos utilizar na Praça Mauá e a ida em busca à orla, ao mar, né, propriamente dito, né? Uma série de medições envolve uma atuação, uma performance em tempo real que é também transmitida para essas superfícies ali. Marcos Bastos também vai tentar buscar no mar, nessa paisagem tipicamente associada ao Rio de Janeiro, uma forma de transpor esses elementos para os prédios ali. Bom, eu falei muito rapidamente, talvez isso não se fixe de forma nenhuma, mas eu acho que é só uma forma de introduzir a um universo que a gente vai estar abordando, e cada qual aponta para uma ideia muito específica, muito diversa de tecnologia. Então, acho que vale também como uma espécie de convite a não pensarmos a tecnologia como um bloco único, como algo muito, um pacote que muitas vezes nos é vendido ou é embalada, contendo acessórios muito que não nos interessam, né? Eu acho que um dos grandes problemas da tecnologia é que ela vem embutida de ideologias muito perversas, muito associadas a essa voracidade ou essa manutenção do capital nas suas várias facetas, que são sempre adaptadas a um novo contexto, né? Então, queria mais uma vez agradecer muito mesmo a Lisete por essa acolhida, toda aqui do Parque Lage, e é uma experiência que a gente está muito
muito satisfeito de estar ganhando, né? Letícia, Renata, envolve muito mais reuniões do que a gente teria se cada um fizesse o seu, mas isso também resulta talvez numa potência, se há algum encanto, euforia, ele não é com a tecnologia, ele é com essa possibilidade de discutir, de aprofundar essas discussões com relação à tecnologia. Então, obrigado, desculpa falar tanto aqui. A gente pode conversar um pouco mais nos últimos minutos, não sei, a gente tem um intervalo para um lanche e voltar 1 hora com o professor Rainer Garcia dos Santos, mas eu queria talvez dar a palavra a vocês, escutar dúvidas. Seria bacana, não sei quem pode falar das equipes do Visualize, da dinâmica lá, quando os alunos forem lá assistir seminário, como é que vai ser essa identificação, porque o auditório lá não é enorme, nós somos muitos, enfim. Eu acho que eu queria chamar a Letícia, porque ela tem estado em contato muito próximo ao educativo da Escola do Olhar também, e isso ela tem outros projetos que já vêm acontecendo ali, ela pode falar um pouco. Então, bom dia a todos e todas. Queria novamente agradecer a Escola de Artes Visuais, Lisete, Marcos, Tânia, por essa acolhida. E dizer que vocês são todos super bem-vindos. A gente está contando com a força, com a energia, com o pensamento, com as discussões que vocês vão estar trazendo também para o projeto. O seminário acontece em 3 dias. O primeiro dia acontece aqui, na Escola do Olhar, com uma apresentação parecida com essa que o Lucas fez. Em seguida, a palestra da Regina Silveira. Isso já é uma atividade do seminário, no dia 8, a partir das 5 da tarde. No dia 9 e 10, a gente tem 100 lugares no Auditório do Mar e uma sala anexa com mais 140 lugares, onde a gente está fazendo uma transmissão simultânea. A ideia é que vocês todos já estejam pré-inscritos. O seminário está aberto para outros públicos, além dos alunos da Escola de Artes Visuais, mas vocês já estão pré-inscritos, não é necessário fazer inscrição ao chegar no mar. Então eu recomendo que cheguem sempre um pouco antes. Na parte da manhã, as atividades são só para vocês e para os artistas, que é o que a gente está chamando de laboratórios. E essa atividade é composta de explanações, palestras, aulas e algumas atividades práticas. E na parte, aí vai haver um intervalo, isso vai acontecer de 10 a 1. O mar abre, o horário oficial de abertura do mar é às 10, mas quando acontece um seminário, um evento como esse, eles permitem a entrada antes. Então eu recomendo que cheguem por volta de 9h30 para pegar as pulseirinhas, porque tem que ter um credenciamento, uma pulseirinha, uma coisa rápida, e subir para o auditório. Lá a gente vai ter essa atividade de 10 até a 1, a gente vai fazer um intervalo para o almoço e retorna às 3 da tarde. E aí a gente tem as 2 mesas, como o Lucas falou. No primeiro dia, na verdade, a gente tem uma mesa que é todos os artistas apresentando os seus trabalhos, eles falando do que eles pensaram e quais foram as propostas. A gente tem um pequeno intervalo de coffee break no dia 9. E a gente tem a mesa que vai ser mediada pela Clarissa Diniz. E nessa volta do almoço, eu acho que é importante dizer que seria legal vocês chegarem também um pouco antes, não chegarem em cima da hora, porque aí a gente vai ter que seguir um protocolo de entrada por ordem de chegada. Quem chegar atrasado, chegar muito em cima da hora, é capaz de não ter espaço no auditório e vai estar na sala anexa com a transmissão simultânea. Tá? Então é um pouco na lógica republicana, quem chegar no horário, chegar primeiro, vai ter um lugar mais confortável. Mas os 2 lugares são perto, a sala é do lado, no mesmo prédio da Escola do Olhar. No dia 11, a programação é mais... A dinâmica é a mesma, a programação é outra, mas a dinâmica é a mesma. De manhã, a gente tem as atividades dos laboratórios, começando às 10, de 10 a 1, um intervalo para o almoço, e de tarde, as mesas de 3 às 7h30, com intervalo. Então, acho que é isso. Alguma dúvida mais? Não. Isso está na programação do Parque lá, já está na programação, né, Tânia, da página do programa. A gente tem um livretinho que foi pronto, então a gente imprimir, se vocês quiserem saber exatamente o que vai acontecer. Eu sugiro colar no mar
A gente vai ter um site também do programa. A gente trouxe um flyerzinho que a gente vai indicar, e o site do projeto está entrando no ar amanhã. Então, se vocês quiserem rever algumas dessas questões que o Lucas trouxe, entendeu? Estudar um pouco os projetos, os artistas, os percursos de cada um deles, é interessante. Eu acho que vai ser uma atividade muito dinâmica, e quanto mais vocês participarem, mais legal vai ser. O livreto, a gente tem um livretinho que a gente pode mandar entregar aqui antes, isso é uma boa ideia, porque vai ficar pronto no dia 3, né, Rê? Então a gente manda entregar aqui no dia 3 e já distribui para eles. Mas vocês têm que ficar atentos que esse livreto só dá conta do que vai acontecer no Lá, mar, tá? A programação. Que é uma programação específica, porém bem intensa. E aqui alguns nomes se repetem. Então, por exemplo, a gente tinha visto o André Parente lá e aqui. E a construção desses mini cursos aqui no Parque Lage é um pouco mais extensa, digamos assim. Então, por exemplo, com cada professor desses, vocês vão ter pelo menos uns 3 encontros, tá? A não ser que seja uma palestra. Paulo Sérgio Duarte é uma palestra, mas esses professores, tanto o André Parente, o Solon, o Mário Ramiro, aqui são as palestras. Acho que é André, Solon, Ramiro e Lucas. E o próprio Laimer, que é outros encontros. E o próprio Jorge Mena Barreto é um tempo mais estendido que vocês vão passar com eles, tá? Eu acho que de alguma maneira são 90 horas, é uma carga horária parecida com o que aconteceu nas 4 semanas do verão, mas é muito mais gente. Tá? Aqui é uma imagem de uma conversa de clínica e a preparação da arquitetura que tivemos, e dessa vez a celebração no final será no dia 16 de julho, uma celebração aberta ao público, mas tem algumas dinâmicas que são um pouco diferentes mesmo, assim, da gente imaginar que o Mário Ramiro, por exemplo, vocês têm um tempo que vocês vão ficar com ele um pouco mais dilatado do que uma mesa. Perguntas, outras? No dia 10, às 17h30, começa a mesa deles. Em Maurício Gil de volta. E essa mesa que aborda essa mediação ou mediatização do espaço público. E ela inclui também a Gisele Degman e a Regina Silveira. Oi? Dia 10 às 17h30. Vocês deveriam estar em todas, hein? Vocês têm chamado, não tem? Tem. Tem chamado, está circulando aí, aliás. De alguma maneira, aqui a gente está desconstruindo uma técnica pura, né? São técnicas todas híbridas. Eu não conheço propriamente a produção de vocês, mas imaginando que tivesse um museólogo aqui que olharia para um trabalho, ele perguntaria: bom, mas isso é pintura? Se é pintura porque tem pigmento, ou porque tem uma tela? E aí progressivamente a gente foi caminhando com uma noção de tecnicalista, e aqui a gente implode verdadeiramente o que é uma técnica mista. Então, mesmo o cinema, se é um cinema com película, com vídeo, com celular, e várias maneiras de você captar imagens e criar, né, uma imagem em movimento,
tratar nesse seminário junto com o visualismo. Então, quem está trabalhando com vídeo, quem teve seminários com Joel Pizzini, ou talvez com o Marcos Bonisson, que está aqui, eu acho que esse encontro com o Solon Ribeiro, esse encontro com o André Parente, é uma continuação de uma experiência e de uma troca que vocês já tiveram no primeiro semestre. Então, vocês vão encontrar ali um terreno fértil para experimentos talvez até mais radicais, em um certo sentido. Eu acho que as perguntas podem talvez surgir mais com a fala do Lemer, então peço a vocês que voltem numerosos. A Tânia tem uma pergunta. Tem. Não, eu te pedi para falar sobre o prêmio, a prorrogação do prêmio Reinaldo Royals. Aproveitar que tem bastante gente aqui e que a gente vai fazer uma apresentação. Nós decidimos prorrogar o prêmio, ou seja, o concurso para instalação, o prêmio Reinaldo Royals. Há uma coincidência, na verdade, a etapa de setembro do visualismo coincide também com a etapa em que essa instalação vai ser mostrada na Arte Rio, e também, ou seja, na mesma zona. É muito importante para a gente, foi uma batalha interna, institucional, da gente dirigir esse prêmio aos estudantes do Parque Lage e não abrir esse prêmio para estudantes de artes visuais de faculdades, institutos ou outras escolas. Então, para a gente, esse momento é um momento piloto, mas ele vai determinar a longevidade e as características desse prêmio, porque poderíamos também ter aberto um prêmio um pouco mais difícil com a participação dos professores artistas da casa. Então, a ideia é vocês aproveitarem o máximo, sobretudo do visualismo, em que tem questões de site specificity que vão ser tratados por esses artistas, para talvez levar projetos, já que nós prorrogamos esse prazo, e colocar questões pertinentes ao projeto de vocês e discutir com esses pares, nesses laboratórios. Eu acho que isso é fundamental para vocês esclarecerem dúvidas de escala, de materiais, de conteúdo, e para chegar mais forte justamente na apresentação desse projeto. A gente abriu as inscrições apenas para os estudantes do Parque Lage, acreditando que a cada ano a gente teria uma inscrição maciça de vocês. Por enquanto, essa inscrição, eu julgo ela um pouco tímida, esperava mais, mas eu acredito que essa timidez tem a ver com uma série de dúvidas em relação a um projeto que necessita do outro, que necessita dessa interrupção para vocês poderem apresentar. Então, eu acho que é uma oportunidade única, não tanto pelo prêmio, que são R$20.000, porque esse prêmio ele ajudará a construir esse trabalho. Pode ser uma instalação que tenha, sei lá, um monte de cinzas ou de areia e que não tenha custado nada, e o estudante pode ser premiado por essa instalação, que será mostrada na semana do Arte Rio, e os R$20.000 vão para o estudante premiado. Como pode ser uma instalação que envolva uma tecnologia mais complexa, e por isso esse valor. E talvez esse valor tenha que ser complementado por vocês. Mas eu entendo e penso que é possível sim apresentar dentro desse valor uma instalação que não tanto pela quantidade, pelo valor financeiro, mas eu acho que é possível sim fazer um
bom trabalho que terá essa visibilidade na Feira da Arte Rio. Lembrando que a gente tem também um prêmio aberto da calçada em frente ao Museu Histórico Nacional, que basta enviar um desenho, é uma coisa extremamente simples e que convido vocês a se jogarem nessa tentativa de ganhar esses prêmios e de ter um trabalho no espaço público. Chama Tatuagem Urbana, é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, do Rio, e é na área também, em torno da Casa Nova também. A Regina tem um projeto que ainda não foi inaugurado, mas já está instalado, que é na frente da Biblioteca Malandragem. É uma calçada com pedra portuguesa? É, um texto produzido com a reorganização das pedras portuguesas. Tá, então vocês também podem usar a Regina Silveira para isso. Laboratórios, você tem exercícios. Nas clínicas, sim. As clínicas são voltadas para isso, são exercícios. Sim. Sim, leva a mão. Sim. É que eu estou pensando em como responder essa pergunta. Como é que é seu nome? Vinícius. Vinícius. A gente não vai usar propriamente o tempo para fazer atividades. Por outro lado, eu entendo que se você está aqui até as 8, 9, 10 da noite, no dia seguinte você já começa cedo, a gente já passou por isso na imersão do verão, há pouco tempo para você conseguir fazer uma produção mais complexa. Mas eu acho que tanto no caso do projeto de instalação como no caso de um desenho, são coisas que vocês podem perfeitamente, enquanto estão assistindo, isso tem a ver com nosso novo DNA também, de ser multitask ao mesmo tempo. Então você está ouvindo, você está desenhando, você está respondendo. Então, na verdade, não é tão complexo. Existe um descritivo que vocês teriam que entregar junto com o desenho, mas é uma coisa bem simples, e o que vai ser julgado mesmo é a qualidade estética, tanto do desenho quanto da instalação. Lembrando que no caso da instalação, vocês ainda têm um mês de acompanhamento com 2 professores do Parque Lage para discutir dúvidas e ajustar o projeto. Quer dizer, depois que o projeto é aprovado por uma comissão, tem uma outra comissão com 2 professores daqui, com os quais vocês vão trabalhar na execução dessa peça, até essa peça chegar em setembro. Mas eu quero perguntar se esses 2 professores são escolhidos de acordo com o projeto ou se já são pré-selecionados antes de ter um projeto selecionado. Esses professores não vão saber. Eu pensei nisso quando eu pensei, bom, mas se os professores que vão acompanhar os projetos tiverem diferenças ideológicas profundas, digamos, em relação ao que a comissão de seleção determinou. Cheguei a pensar nisso. Mas, na verdade, eu acho que é um embate interessante, porque foram escolhidos professores por sua vocação com um espaço tridimensional. A instalação, como vocês devem saber, quer dizer, ela é algo um pouco mais, acho que a Tânia vai apresentar em algum momento, a gente pode fazer isso um pouco rapidamente, de apresentar quais são, enfim, os critérios mínimos
para a gente entender o que é uma instalação. Se, por exemplo, uma projeção chapada numa parede sem tridimensionalidade intrínseca nessa questão, se isso a gente pode entender como uma instalação ou não. Eu acredito, ou mesmo uma performance, ou uma instalação sonora. Então não se trata de a gente simplesmente deslocar uma escultura num outro ambiente, numa outra escala. Eu acho que a primeira comissão, que é a comissão dos críticos e curadores que vão entender o projeto de instalação, eles têm todas as condições para entender uma noção ampliada do que é um objeto tridimensional no espaço público. Que é que o projeto ele só contempla quem é, no caso, o morador da cidade do Rio de Janeiro e a escola estadual, e tem alguns que é de Niterói, São Gonçalo e outros municípios. Isso é Tem, verdade. que necessita ser residente da cidade do Rio de Janeiro. Eu acabei de abrir aqui. Aqui, ó. As inscrições são gratuitas e os candidatos devem ser maiores de 18 anos, residentes na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Mas vocês são residentes porque vocês cursam carquilagem, né? É só isso. Só isso. Nada além disso. Não precisa. Mais alguém? Quem quiser aproveitar e tirar dúvidas sobre esse edital. Então pronto. Aqui, uma dúvida aqui. A última. Faça o nome para eu lembrar, Eu sou o Rafa. Então, esse prêmio, né, eu estou elaborando uma performance e nisso, essa performance ela vai ter um DJ e tudo mais. Eu queria saber como está no edital, que você tem que ficar 3 dias, né, obra, acho que é 72 horas, né? Pelo menos. Então, como é que no caso de uma performance... Esse é um problema seu. É um problema meu, né? Tá, então tudo bem. Não, era só essa dúvida que eu estava pensando e já que abriu eu queria tirar. Só isso mesmo. Na verdade, pensando nisso, eu coloquei esse tempo de duração. Eu pensei, bom, digamos que a instalação seja uma montanha de gelo. Pode ser. Mas assim, sabendo também que se não fosse uma certa duração, a gente entraria talvez dentro de uma outra categoria, não sei, estética, que seria a ação ou a performance, e tentando buscar o que poderia minimamente definir o que é uma instalação, a gente colocou esse período, né? Mas é importante, eu acho que a comissão vai prestar atenção nisso, porque não é um edital para performance. É isso que eu quis dizer quando eu falei é um problema seu, é que não é um edital para performance. Se você fizer uma ação, digamos, como as instaurações do Tunga, em que acontecem ao mesmo tempo situações em que personagens circulam e tem objetos dentro dessa situação, e os personagens saem de cena e uma trança, ou um frasco, um líquido continua no local, tudo bem. É um pouco nesse caminho que eu quero que você... Obrigado. Dúvida tirada. Se copiar o Tunga, tá bom. Bom, há 1 hora a gente continua, com o professor Roberto, e até breve.